parte, né, o sistema de saúde brasileiro, comparativamente ao sistema de saúde alemão? É muito diferente? Como que você vê essa comparação? Olha, acho excelente a sua pergunta, é super bom e eu fico assim felicíssima em poder falar sobre isso, porque sempre que eu atendo as brasileiras, eu atendo muito, né? Principalmente agora com as consultas online, na Alemanha praticamente todinha, eu acho que quase 100% das vezes, né? A primeira frase delas, ai, que bom que eu posso fazer uma consulta em português, né? E ai, que bom que é uma brasileira, porque aqui eles não fazem prevenção. No início, eu não entendi muito bem essa frase, e eu fui conversando, e assim, eu acho que existe um equívoco muito grande nisso. Então, primeira coisa, quando a gente vem morar num outro país, né, ainda mais um país tão diferente quanto o nosso, clima, comportamento, cultura, né, língua, né, é diferente, eu acho que se nós mudássemos para a Espanha, para a Itália, claro que tem as suas diversidades, mas muita coisa é semelhante. Aqui eu acho que Uhum. realmente é água e vinho, né? O que acontece? Não dá para comparar. Eu acho que para você ser feliz, não se deve comparar. Então, primeira coisa que eu sempre argumento com as pacientes, olha, pare para pensar. Se o sistema de saúde alemão fosse tão ruim quanto todo mundo acha que é, primeira coisa, nem vamos nos incluir nesse pacote, vamos falar só dos alemães. Os alemães não viveriam tanto. Uhum. Olha a longevidade dos alemães, Uhum. né? Se fosse tão ruim assim, estaria tudo errado o que eles estão fazendo aqui. Se realmente não houvesse prevenção, porque por mais que eles tivessem bons genes, bom, uma hora tem também quem não tem os bons genes vai precisar de um suporte médico adequado, senão eles não vão conseguir viver tanto. O alemão vive pra caramba, muito mais do que a gente, Uhum. Uhum. né? Então, é o meu primeiro argumento. Então, os sistemas de saúde são completamente diferentes. Então, primeira coisa, o Brasil é um país enorme, é 24 vezes maior do que a Alemanha. Já, Sim. já aí já é uma dificuldade tremenda de administração e de suprir de maneira adequada a necessidade de toda essa gente. Então, o fato da Alemanha ser 24 vezes menor ajuda muito a essa organização. Segundo, o alemão é conhecido e famoso por ter esse tique, né, de organização e tal, tudo tem sua gavetinha, né, para cada situação tem um formulário diferente, tem um botãozinho que se aperta e tal. Uhum. Então, assim, o alemão, ele tenta, de uma maneira uniforme e mediana, dar a saúde para todos. Então, eu converso muito isso com o Marcos, né, porque ele se formou aqui, né, é um Marcos, alemão formado. seu marido dermatologista. Meu marido, dermatologista Uhum. alemão, que também Uhum. fez um estágio no Brasil, no Hospital das Clínicas, ele conhece também todas essas diferenças. Eu converso muito com ele sobre isso. Então, o que acontece? O sistema alemão, ele é igual para todos. Então, você tem os Gesetzes, né, os diversos convênios que são pagos metade pelo empregador, como no Brasil, metade pela pessoa, e tem os sistemas que são chamados privados, que não é particular, né? Porque particular é quando você não tem convênio e você vai lá e tem que pagar tudo. Então, o nome é Ok. privado, mas não é particular. Então, dentro do privado, eu faço uma comparação assim grosseira, é como se fossem alguns convênios, entre aspas, melhores em São Paulo, por exemplo, Bradesco, Porto Ok. Seguro, Uhum. Banco do Brasil, etc. São convênios em que o médico é melhor remunerado, o médico tem mais possibilidades de tratamento. Ok. Qual que é, antigamente, na Alemanha, vou falar só primeiro da Alemanha, depois eu falo do Brasil. Ok. Antigamente, na Alemanha, esses diversos convênios, tanto esses privados quanto os Gesetzlich, a remuneração médica era minúscula a diferença. Existia, mas era pouquinho. 5 euros, 6 euros, era D-Mark na época, né? Essa diferença ela foi aumentando muito. Então, por isso que hoje é um fenômeno que começa a se ver por aí. Eu espero que não pegue, né? Porque seria uma pena se entrar realmente essa, não, eu só atendo particular, para o paciente vai ser muito ruim, porque isso já acontece no Brasil, né? Quer dizer, falar, não, mas eu quero passar uma consulta com você, Ana. Não, então você tem que pagar X, né? Uhum. Só tendo privado, só particular. Isso na Alemanha é uma coisa nova. Até hoje em dia, por exemplo, eu quando comprei aqui o consultório, eu comprei a cartela com todos os convênios, com todos os convênios. Então, nós atendemos tudo, todos os Gesetzes, sei lá, tem uns 30. E Ok. todos os privados, quer dizer, eu atendo todo mundo, quem quiser é só vir.
E por que alguns médicos alemães começaram a fazer isso, atender só privado? Primeiro, porque é uma questão de remuneração, realmente eles ganham mais, o paciente particular, o privado, cada vez que você vai, você ganha, né? O paciente Gesestre, a gente ganha uma vez num trimestre. Então, vamos supor que você tem um convênio qualquer, AOK, e você vai passar numa consulta comigo hoje, né? Seu convênio paga a consulta. Você está com queda de cabelo. Resolvemos o problema, você vai ser medicada. Daqui 6 semanas, você está com uma alergia, você comeu alguma coisa, não foi legal, você está toda empipocada. Você me procura de novo. Eu estou dentro desses 3 meses. Eu não vou receber um centavo pela sua consulta. Ok. Esse retorno que seria no Brasil, que a gente, na verdade, não remunera o profissional, que seria em 2 semanas, aqui, então, seriam 3 meses. 3 meses. 3 meses. Então, se eu tiver um azar muito grande e você precisar dos meus cuidados, calhou 5 vezes em 3 meses, eu ganhei uma vez, ganhei. Então, muitos colegas hoje em dia optam, falam, não, eu só quero atender privado. E outra coisa também, quando você quer atender todos os pacientes como eu, atender todos os convênios, o governo, ele controla quantos médicos por região pode existir. Porque eles tentam, com isso, fazer com que em toda a Alemanha existam médicos, inclusive especialistas, para que você que mora em Düsseldorf, vamos supor que Düsseldorf não tivesse dermatologista, então você teria que vir até mim, dirigir 40 quilômetros, é o próximo dermatologista. Então, eles não querem isso, eles querem que todo mundo, em todas as cidades, e não só nas cidades grandes, né, tenham um acesso a um médico especialista. E com isso, eu só pude comprar esse consultório aqui, por exemplo, quando o sócio do meu marido se aposentou. Se eu quisesse comprar antes, eu não ia poder. Por quê? Porque já tem médico dermatologista demais aqui. Isso é bom para o paciente, que ele tem aquela certeza de que aquela cidade vai ter algum médico especialista, e de certa forma é bom para o médico também, porque assim a concorrência, entre aspas, não é tão grande, né? Eles fazem um cálculo de quantos médicos por habitante tem que ter mais ou menos em cada cidade. Isso funciona muito bem. É claro que em algumas cidades muito interioranas, às vezes não tem, o paciente tem que dirigir 5 quilômetros, 10 quilômetros, mas, poxa vida, isso comparado com algumas coisas no Brasil, onde tem que dirigir um dia, né? Não é nada, entendeu? O que você está falando me chama bastante atenção, porque pensando na realidade do Brasil e na época que eu trabalhei em hospital, eu vi assim, a grande dificuldade de contratação de profissionais para atuar nas periferias, né? Exato, Então, exato. todo mundo queria ficar nos grandes centros urbanos e ninguém queria ir para as extremidades, né? Exatamente. Exatamente, e é um problema seríssimo, porque até hoje isso existe no Brasil. Olha, eu recebi um telefonema há um tempo atrás, era para a mãe de uma pessoa que trabalhou na casa de uma amiga minha, então eu nem conhecia a pessoa. E ela falou, você lembra de mim? Eu trabalhei na casa da dona Eliana. Eu falei, sim, me lembro. Então, pois é, hoje ela saiu de São Paulo, voltou para a Bahia, interior da Bahia, e ela disse, a minha mãe está doente, ela fez um exame de sangue, você pode olhar? Eu olhei, ela me mandou por WhatsApp, essa maravilha que tem hoje, eu olhei e falei, olha, minha suspeita é uma leucemia, tua mãe precisa procurar um hematologista imediatamente. A resposta da moça, mas não tem isso aqui na minha cidade. Eu falei, então vá para a próxima cidade. Não tinha. Resumo da ópera, ela teve que dirigir, eu acho que 8 horas, é uma loucura, é uma situação inimaginável aqui, né? 8 horas, esperou um tempão para conseguir uma consulta com o hematologista, que não conseguiu, pelo sistema público, foi feita uma vaquinha para que ela pudesse ir numa hematologista em Salvador, mas ela dirigiu essas 8 horas, e infelizmente toda a ajuda veio tarde demais, ela teve uma leucemia aguda e veio a falecer. Então é para mostrar como ainda hoje, isso que você está falando, essa cobertura, a gente não pode, daqui a pouco eu vou entrar no Brasil, não, por isso que não pode comparar. Primeiro que o Brasil é muito grande, né? E segundo que depende muito da sua classe social e de qual cidade que você está. Então, o sistema médico alemão, eu acho que é excelente, né? O que ele não tem, que nós, talvez, né, você e eu que viemos de São Paulo, quem vem dos grandes centros no Brasil, é a hotelaria, o luxo. Eu ia comentar exatamente isso com você. Isso realmente aqui
Não tem. E eu acho que não tem porque eles acham que realmente é supérfluo. Eu entendo o raciocínio alemão da seguinte maneira: não há dinheiro suficiente para fazer tudo, para fazer a hotelaria e para fazer uma boa medicina, medicamentos, maquinário, etc. Então tem que escolher. Então tem alguém que vai lá e fala, ok, então nós vamos fazer uma coisa média. A gente vai, o que é importante? É o leito, é o médico, é a enfermeira, é a medicação, é o aparato de diagnóstico, isso tem, isso tem. E o que eu acho de mais fascinante aqui é que não tem só nos grandes centros. Eles realmente conseguiram, com várias exceções, talvez na ex-Alemanha Oriental, você consegue, você não... Eu, por exemplo, consultório aqui é numa cidade pequena, numa cidade de interior, você tem tudo aqui. Uhum, Né? Se uhum, você tiver um infarto, próximo hospital aqui onde você coloca stent hoje, 5 quilômetros daqui, né? Você precisa uhum. de uma cirurgia cardíaca? Tem aqui do lado. Você precisa de uma cirurgia na coluna? Tem. Eu moro no interior. Então, eles realmente, eu acho que conseguiram com isso. Agora, A o hospital hotelaria. é simples. O hospital é simples. O Agora, quando hospital, você fala em hotelaria, Ana, dá um exemplo, né, para quem está escutando a gente, de alguma coisa que, por exemplo, chama atenção, salta aos olhos, essa não hotelaria. não hotelaria, um exemplo. Vou dar um exemplo que eu vivi, por exemplo, quando eu tive meu filho. Eu tenho um convênio bom, aqui, padrão alemão, particular, privado. Eu tinha direito a ficar sozinha no quarto, né? Então, eu pensei, bom, óbvio, estou grávida, né? Estou internada, estou passando mal, eu vou ter um quarto e um banheiro, porque eu pago para isso. Cheguei lá, não tinha vaga, não tinha. No dia que eu passei mal, todos os quartos individuais estavam ocupados. Então, me colocaram num quarto sem banheiro. Aí eu Hum, falei, mas como que isso é possível? Um quarto sem banheiro? Grávida, faz pipi toda hora? aham. E não, o banheiro era no meio, então eram 2 quartos com um banheirinho minúsculo, era um hospital antigo, sabe? Era um banheirinho estreitinho assim no meio, e eu dizia, meu Deus, mas isso aqui é um absurdo, isso aqui é um horror, né? Você é doente, grávida, querendo um banheirinho só para você sossegar. Então são pequenos detalhes que na hora que e eu nunca tinha passado por isso, eu nunca havia estado num hospital. E foi azar, porque pode ser que se eu tivesse precisado daquele hospital em outro dia, em que tivesse vaga para mim, um quarto vago com banheiro, eu não tivesse tido essa experiência. Mas isso pode acontecer. Então, às vezes, você paga, você tem o direito a ter um quarto, um banheiro e não tem. Eu Hum. acho que hoje em dia, no Brasil, nos grandes centros, pelo menos, nas maiores cidades e tal, os convênios, todos aqueles convênios que se pagam, não tem mais isso, né? Você tem uma suíte, né? O quarto com o banheiro individualizado, né? E aí entram as diferenças. No Brasil, eles querem que fique um acompanhante. Tem até o sofazinho lá, o sofá-cama. Aqui não tem, aqui não pode ficar, entende? Outra coisa que aqui tem muito, que tem no Brasil ainda, nos hospitais públicos, são aquelas enfermarias enormes. É um quarto com 4, 5 leitos. Né? Isso ainda tem, se você for no Hospital das Clínicas, no Hospital São Paulo, em São Paulo, que são hospitais públicos de referência, você ainda vai ter. Isso não tem no setor particular. Por quê? Porque você está pagando, você quer um pouco mais de conforto, né? Uhum, O que uhum. tem aqui e toda aquela outra coisa, né? Por exemplo, você vai em São Paulo, não sei quem estiver ouvindo que é de São Paulo, já foi, por exemplo, num hospital sírio-libanês, num hospital Albert Einstein, né? Num hospital Santa Catarina, num hospital Oswaldo Cruz, poxa vida, né? Você pensa que você realmente... não há o que falte, né? Não há o que falte. Você tem um Uhum. quarto moderno, você tem um banheiro moderno, você tem um aparelho de TV moderno, você tem embaixo lojas, você tem restaurantes, você tem uma Offner dentro do Hospital Albert Einstein, né? Você nem se sente no hospital, né? Você pensa que você está, sei lá, num shopping, alguma coisa assim. Isso realmente aqui não existe, né? Não tem. Uhum. Agora, é aquela coisa, né? Quanto a gente entra no custo? Tudo tem o seu preço. Então, quantos por cento da população brasileira pode conseguir pagar um convênio, por exemplo, que dê direito a um hospital como o Albert Einstein, o Sírio-Libanês? Então, são muito poucos, né? Uhum. Então, eu acho que nisso... Agora, a hotelaria, ela é muito boa, porém, ela